E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador falando sobre como foi a jornada de Guardiões da Galáxia Volume 3 para vocês. E assim, me dá uma certa satisfação falar sobre esse filme por conta de que é o encerramento de um ciclo. Provavelmente se você está me vendo hoje é porque lá atrás eu fiz um vídeo do volume 1 que me abriu várias portas, que me abriu a possibilidade de conhecer várias pessoas e de construir um valor de amizade e talvez até familiar dentro da internet com vários amigos meus que provavelmente estão vendo esse vídeo também. E teve o volume 2, onde teve uma questão de aprimoramento da produção que eu faço de conteúdo também e que é muito marcante pra mim também. E esse volume 3, ele é um fechamento da franquia, obviamente, mas ele traz uma maturidade e uma questão que até certo ponto tinha se perdido na Marvel, que é a questão de você sair do cinema, sair do filme com aquela sensação de leveza, de prazer, de você esperar tanto por uma coisa e a sua expectativa sobre aquela coisa ser correspondida. Obviamente vai ter muita gente que não gostou do filme por questões ligadas a inúmeros fatores que talvez nem sejam dos fatores relevantes de se avaliar uma obra. Guardiões da Galáxia tem esse peso, sabe? Ele tem essa questão de você se sentir, vamos colocar assim, bem ao assistir aquilo, ao fazer parte da vida daqueles personagens, mesmo só assistindo a história deles, a jornada deles acontecendo. E isso é um trunfo que o James Gunn trouxe para a obra, e é um trunfo que ele consegue conduzir muito bem nesse volume 3, e que faz a gente remeter uma época que tá certo. A gente até fez esse vídeo aqui comentando sobre a fase 4 da Marvel, algumas coisas que teria vindo na 5 e na 6. Só que desde provavelmente do Miranhos, a gente não tinha uma questão que é muito recorrente na Marvel, ou era muito recorrente na Marvel até Ultimato, que é você sair do cinema satisfeito, de verdade. Sentir que o que você queria para aquele filme foi totalmente feito, fechando um ciclo que fazia sentido dentro do MCU, de você ter o personagem, você ter expectativa construída por ele, não só pela obra precedente, mas pelo marketing precedente, e você ia ao cinema e você assistia aquilo que você esperava, mas não de uma forma que fosse uma história simples, ou uma história que não vá dificultar tanto o que vai acontecer na frente dentro do progresso do MCU, mas de você se sentir satisfeito de ter visto uma história boa acontecendo na sua frente. E é o que Guardiões Volume 3 é pra gente, ou pelo menos é pra mim. E o que eu vejo como fator principal para construir essa base sólida de uma obra que se sustenta de verdade é essa questão de você trabalhar a questão familiar, a questão da amizade de uma forma tão bem executada como acho que no MCU só o James Gunn conseguiu fazer. Você pegar vários personagens, dar nuances, características bem próprias a eles, não deixar ninguém, vamos colocar assim, de segundo plano em relação ao que poderia fazer, e fazer você se apaixonar pelo personagem de uma forma até natural e boba, porque você está se divertindo e seguindo em frente com ele, você está chorando e seguindo em frente com ele, você está procurando razão de existir e seguindo em frente com ele. Mas antes, eu gostaria de convidar vocês, até antes de começar a gente entrar nessas nuances muito doidas de cada um aqui, a estar conosco na live de Guardiões da Galáxia, no Analisador ao Vivo. Se inscreva também no Analisador ao Vivo, pra gente discutir melhor e vocês conversarem com a gente o que vocês acharam de Guardiões Volume 3. Então se inscrevam, ative o sininho e vem com a gente. Vai ter um link na descrição aqui também da live e tudo mais. Então eu espero vocês pra gente conversar ainda mais desse filme, tanto aqui quanto lá no Analisador ao Vivo, e também se divertir mais um pouco e exaltar mais uma vez essa obra, que logicamente não é perfeita, tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, mas ela volta a um campo que a gente estava acostumado a falar dentro da Marvel. Como disse anteriormente, um campo onde eu, vamos dizer assim, fiz essas amizades na internet, amizades virtuais, como diriam certos apresentadores por aí, que é uma coisa característica em certo ponto do que vimos em Guardiões da Galáxia. E eu vou começar a passar pelos trajetórios dos personagens. Vou começar por um personagem que é fundamental para essa trama, que seria o Rocket. Só que nele já começa uma questão de você saber trabalhar a questão
do marketing assim e da entrega que você faz depois do marketing. Ele não foi tão explorado assim, mas você vê muita coisa sobre ele, sobre a origem dele. E com a progressão do filme, você vai construindo uma questão que, poxa, o Rocket pode morrer. Eu me preocupei tanto com esse personagem, eu não quero perder esse personagem agora. E ficou todo mundo falando, mas essa galera vai morrer e tudo mais, tal assim. E, na verdade, do grupo, ninguém morre. Mas, isso eu vou explicar lá na frente, porque é um fator positivo. Diferente das outras vezes que a Marvel foi covarde em não matar. Esse clima de quase morte do Rocket, praticamente o filme todo, no arco que conta a história dele, ele vem trazendo de pano de fundo uma tensão. Você fica realmente muito tenso e muito preocupado com o futuro do personagem, ao passo que vai vendo a jornada dele sendo construída e recontada pra gente. Na verdade, contada, porque a gente não sabia dela, com seus amigos ali. O Chão, a Lontrinha e o... Eu não vou lembrar o nome de todo mundo. É o Leão Marinho, a Lontra Sem Braço e o Coelho Raivoso. Que eram basicamente dentro da inocência das criaturas que estavam junto com o Rocket, que viu um foguete voando quando estava, vamos dizer assim, brincando com o auto-revolucionário, que se constrói uma história tão bonita e que faz a gente chegar na dramaticidade, porque essa história é contada provavelmente numa questão de você olhar a mente do Rocket passando a vida pela cabeça dele num momento de morte ou pré-morte, porque quando você joga pra realidade, você tem ele lutando literalmente pela sua vida depois do ataque do Warlock. E assim, esse ponto James Gunn foi muito sagaz, porque ele utilizou nuances da vida real para trazer essa dramaticidade pra questão da jornada do Rocket, porque até a questão que se você vê um bicho, por exemplo, lutando pela sua vida, bem doente, assim, ele tá babando, ele tá fazendo comportamentos muito esquisitos, e ele colocou todas essas características no Rocket. E isso, cara, é muito cruel de você assistir, mas ficou muito bom porque você efetivamente ficou muito preocupado com o que aconteceu com ele. E aí você traz paralelo com a vida dele, você sente a dor, você sente que ele teve uma série de coisas que ele acreditava e que foram derrubadas de uma forma ultra cruel pelo auto-revolucionário, que na verdade tem um papel muito mais importante de ser esse background da história do Rocket do que de ser um vilão perigoso de verdade mesmo. Ele faz coisas grandiosas, mas não por questões de ser um vilão tão grandioso ou tão perigoso. É por causa que ele lida com questões muito grandiosas, assim. Ele, por exemplo, não te passa um medo igual Thanos, mas ele tem algumas questões por ser um cara mais, digamos assim, querendo ser Deus, querendo buscar a criatura perfeita, que coloca em condições muito grandiosas e muito perigosas, tanto pro Rocket na sua jornada de crescimento, quanto para o grupo na sua jornada de resolver o dia em prol do Rocket. E através dessas criaturas que são muito próximas do Rocket, a gente consegue entender um pouquinho melhor como ele construiu relação com o Groot. De um Groot jovem adulto, poderíamos dizer assim, que ele tem uma função muito de tanque e uma função muito mais, vamos colocar assim, tática do rolê. Ele é menos bobão que aquele Groot que a gente conheceu no primeiro filme, mas ele é, digamos assim, mais preparado para o combate. Cara, é sensacional em certa parte que ele vira simplesmente uma metralhadora gigantesca pra todos os lados, assim, que saem várias armas dele que tava escondendo dentro daquele corpão meio Groot Vin Diesel, meio o Groot original dele. O Rocket teve como sua grande parceira no tempo todo de Blip a Nebulosa, que é outro personagem que você tem a curva se concluindo neste filme. Você tem uma coisa um tanto quanto diferente quando você vê a participação deles no Thor, Amor e Trovão, mas principalmente quando você vê a participação dos Guardiões, no especial de Natal dos Guardiões, mas você já vê uma Nebulosa ali que e meio que está ali, porque não tem aonde ir na sua jornada de Lobo Solitário, meio que está ali tentando se entender por que ela está ali, por que ela gosta de estar no meio daquele pessoal e tal. Essa jornada dela se conclui de uma forma muito interessante, porque ela sai de um tom de desprezo de eu não gosto de vocês, sou uma pessoa que não se encaixa no perfil que vocês têm aqui, para uma pessoa de desprezo no sentido de nossa, você é tão burro, você faz coisas que não ajudam a gente de verdade. E ela se acha melhor que eles, não por conta de ser melhor que eles, talvez efetivamente, mas por conta de se preocupar com eles e saber o que eles deveriam fazer, ou achar que saberia o que eles deveriam fazer.
E aí essa jornada, ela tem um momento que ela dá o estalo, que cai a ficha de verdade, porque em algum ponto ela gosta deles, mesmo que ela critique tudo sobre eles, ela encontra um tipo de conforto no grupo como um todo, e por isso que ela não foi embora ainda, lá de lugar nenhum, que é a base atual dos Guardiões da Galáxia. Que inclusive é maravilhoso que o planeta inteiro é uma nave, né? E ele foi utilizado pra salvar o dia ali. E, cara, a bizarrice do Guardiões da Galáxia é uma coisa muito característica, muito própria dele, que praticamente ditou todas as características espaciais, ou características extraterrestres do MCU como um todo. E, cara, você tem um planeta inteiro que vira uma nave, é conduzido como se fosse um caminhoneiro, assim, quando o Kraglin tá dirigindo ele naquele volantão grandão, assim. É uma coisa muito cafona, mas que ao mesmo tempo faz muito sentido pro contexto do desenvolvimento todo do Guardiões da Galáxia. Mas voltando a essa questão da nebulosa, ela sente muito essa questão quando é confrontada pela Mantis, que é outro personagem que a gente vê um crescimento muito interessante, porque você pega no volume 2, que ela tem aquela questão de ser sempre muito tímida e olhar sempre com muito remorso ou muito receio as coisas, e a gente achar que é uma questão muito ligada à inocência. Porém, na verdade, é muito mais uma questão ligada a, vamos colocar assim, precaução, e utilizar a inocência como precaução, entendeu? Então, assim, ela sempre tá receosa porque ela é como uma criatura vazia, mas não vazia no sentido de não ter nuances, assim. Ela é vazia no sentido de precisar ser vazia para conseguir seguir os rumos do seu poder, na verdade, e conseguir executar eles da melhor forma quando ela toca a pessoa e entende seus sentimentos. Então ela é uma pessoa que é uma interrogação constante, porque se ela fosse uma exclamação constante, provavelmente ao utilizar os poderes dela para tentar manipular alguma pessoa, ela acabaria talvez indo por caminhos que não seriam honestos para com aquela pessoa ou criatura mesmo que ela está tocando e está tentando ajudar a seguir em frente. Ela está sempre cuidadosa para com a realidade dessa criatura. E só tem uma criatura que ela não consegue fazer a leitura direito, que é justamente a criatura que ela fica mais próxima, que é o Drax. E isso vem muito por conta da personalidade que a gente conhece desde o primeiro filme dele ser muito literal, assim, e ter algumas questões muito próprias de você não saber exatamente o que ele vai fazer logo em seguida. Isso torna ele muito complexo, porque como a gente nunca sabe o que ele vai fazer logo em seguida, provavelmente ele vai errar logo em seguida. E quando ele erra muito logo em seguida perante o que ele imaginou, ele acaba perdendo credibilidade. As pessoas não ouvem ele. Mas às vezes a praticidade que ele tem ao sempre errar e continuar, errar e continuar, errar e continuar, é a solução dos problemas, mas pelo fato de ser muito doloroso, as pessoas não preferem seguir esse caminho. E a Mantis, em certo ponto, entende esse ponto do Drax. Tanto essa figura do Drax só funciona, só tem um sentido quando tem outras pessoas em sua volta, e gerando esse complemento assim. O que a gente vê um pouco diferente na figura da Gamora, por conta que a Gamora que a gente tem não é a Gamora que a gente se acostumou a ver no MCU, não é a Gamora que se apaixonou pelo Peter, mas é uma Gamora de um ponto antes dela se apaixonar pelo Peter. E ela começa, logicamente, com muito desprezo, ela começa, logicamente, com muita questão de, vamos colocar assim, soberba, por conta dela ser aquela Gamora ainda, tipo, desvencilhando do Thanos, assim, e que não tinha encontrado um afeto na vida dela, e ela acaba não encontrando na realidade que ela está lá. A jornada dela nessa realidade que ela está errada é muito interessante porque ela tá indo com os saqueadores. Os saqueadores são literalmente lobos solitários. E isso gera uma camada a mais personagem que não permite ela chegar tão perto ou ser tão amorosa quanto a Gamora foi nos 2 primeiros filmes e no Guerra Infinita. E isso faz dela tendo que reaprender mais uma vez como que um grupo funciona, como que o afeto e o carinho funcionam ali, porque ela de fato não viveu isso. E isso gera uma dúvida na gente, poxa, será que ela não vai ser como a Gamora? Será que ela vai trair o grupo? Porque ela fala várias vezes em abandonar, em só fazer a missão e ir embora e tudo mais e tal. Vai atrás do Stallone, que é teoricamente o padrinho dela lá nos Saqueadores. Mas
como a Gamora que se foi, ela também tem nuances de bondade, assim, nuances de família, principalmente ligadas à figura da irmã, assim. E ela progride com o notar que aquele grupo funciona, tentando entender a paixão que o Peter tinha pela Gamora original, que ele fala ao filme inteiro, o tempo todo, assim, que, achando que é ela, mas inclusive o Peter mesmo sabia que não era ela, mas repete essa questão sobre tentar convencer ela a ser aquela Gamora numa progressão meio que de fase de luto. E isso é muito interessante pra gente ir pro personagem do Peter Quill e fechar esse ciclo de personagens principais. Essa questão da perda da Gamora é meio que tá vivendo um estágio de algo que o Rocket já viveu lá atrás. Ele já teve sua perda, já teve sua jornada na fase do luto mais cedo. E vamos dizer que o Peter tá construindo essa progressão ainda. Ele descobriu há pouco tempo que ele tem uma irmã amantes, por conta do que ele viveu com o ego e tal, e do que a gente viu no especial de Natal, da questão da afetividade. Mas ele ainda sente falta, porque ele tem muito uma questão que o Rocket tem também, de quem ele ama, ele estar perdendo sempre. Apesar de não ser totalmente verdade, porque o Rocket, ele, vamos dizer, ele perde o grupo, mas ele recupera o grupo. Mas a gente tem um gap de 5 anos nessa história. Literalmente fica em um estado de depressão ali, de não ter sentido na vida. E quando ele se vê numa situação onde ele vai perder mais um amigo, mais uma pessoa próxima a ele, uma pessoa que bateu muito de frente com ele ao longo da franquia, ele não aceita isso e usa como combustível para seguir em frente, como uma espécie de última força, de último gás que ele tem para fazer alguma coisa com os Guardiões da Galáxia. Tanto que ele fica muito essa questão tipo de tudo ou nada, só que é um tudo ou nada diferente do tudo ou nada dos primeiros filmes do Guardiões. Ele é um tudo ou nada que ao mesmo tempo é por alguém que ele se preocupa muito, mas um tudo ou nada mais pensado. Ele não é tão inconsequente como ele era quando ele era sozinho, basicamente, no primeiro filme. E isso é muito interessante porque você vê a progressão, ele se preocupa com o grupo inteiro, ele tem questões táticas, que ele tem pessoas ao lado dele agora pra fazer essa questão tática também. E ele tá tentando se reconstruir depois disso. É ter um pouco de depressão e um pouco de bad pós-término. E eu acho isso muito legal na construção dele, assim, porque ele tá procurando uma razão de desistir. Ele só não morreu porque Adão não quis. E tem aquela figura maravilhosa que o James Gunn construiu de Adão salvando Peter, né, como se fosse Deus, em vez invertendo a questão da pintura clássica. E ele tem uma segunda chance, e na segunda chance ele volta na sua essência lá no Missouri, atrás do seu avô e da sua família, pra seguir em frente. Tanto que ele deixa o Zuni com o Rocket, porque ele meio que agora não precisa dele mais, as músicas estão disponíveis na Terra. Logicamente, a última cena do segundo pós-crédito falando que o Senhor das Estrelas vai voltar, mas eu acho muito difícil, talvez, sei lá, só numa mega saga, assim, uma participação rápida, e talvez nem seja tão relevante mais pro futuro dos Guardiões da Galáxia no MCU, porque a gente já tem um grupo formado para uma segunda versão de Guardiões da Galáxia, que não será conduzido pelo James Gunn, mas que tem questões interessantes ali. Principalmente pelo Adam Warlock, que o James Gunn construiu, que é, de fato, um cara que ele é super poderoso, ele é bem apelão e ele, ao mesmo tempo, é muito inocente, muito crianção. Gera pra gente uma questão de um personagem que não recebeu afeto, não recebeu o carinho que deveria da Aisha. E ele encontra conforto e um abraço nessa família que ele quase destruiu de verdade. É muito Guardião da Galáxia isso. Você quase matar o cara e você virar o melhor amigo do cara. E essa nuance, pra complementar a personalidade dele como um cara super forte, super apelão, que vai andar com caras super desajustados e muito mais fracos que ele, muito menos gloriosos do que ele, é muito a característica do Guardião da Galáxia, não só do James Gunn, mas dos quadrinhos do Guardião da Galáxia, que é sempre vamos dizer assim, um mashup de criaturas bizarras que se juntam para seguir em frente, como ele agora está com o Rocket, com um Groot muito doido, muito gigantesco lá, o Kraglin, que tá tentando se ajustar ainda ao mundo, mas entendeu um pouco melhor essa questão que o Yondo deixou do coração na Flash, inclusive participação do Michael Rooker, certeza que foi de tanto encher o saco do James Gunn, mas ficou legal, ficou muito bem executado ali. E da Quasar, que a Phyla-Vell, que entra no
no filme como uma personagem que seria a última criatura perfeita do auto-revolucionário. Uma coisa assim, de toda a jornada da vida dele, é a última criatura, o ápice que ele conseguiu atingir. A gente não tem ela construída, mas a gente tem o potencial que a gente já conhece nos quadrinhos de um personagem super forte e super interessante e que, cara, ela literalmente entra como uma criança no MCU. Então dá pra usar a personagem por muito tempo ainda. Juntando a Cosmo também, que é outro personagem interessantíssimo, que é um cachorro, basicamente, mas com poder de telecinese e que a gente consegue conversar com ele. E aí você tem um grupo muito diverso e um grupo que tem, logicamente, o seu protagonista, que é o Rocket. Nessa última missão que ele não foi embora porque ele tinha que seguir em frente com o grupo. E cada um do grupo agora foi pro seu destino. Uns foram ser pais, outros foram se entender. Outros voltaram pra sua origem, porque é onde deveriam estar. E isso é muito bonito, você vê essa conjunção do James Gunn nas missões de cada um ali, e que você não precisa matar cada um deles pra seguir em frente. E isso que eu achei muito interessante, porque o universo é muito grande, você não precisa ter todos eles ali. Eu não senti que foi uma covardia não matar, é que não fazia sentido matar os personagens do jeito que a forma dessa última jornada foi construída. A história, ela é grandiosa, logicamente, mas ela não gera perigos fatais, assim, que necessitam de sacrifício como um todo. Talvez se tivesse algum sacrifício, ele ficaria desproporcional ao peso do personagem na trama. E eu acredito que isso tudo foi só muito bem executado, porque o James Gunn teve liberdade de fazer uma última jornada com o MCU sem seguir padrões de MCU. É uma história muito diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. A única coisa parecida com ela é justamente a jornada dos Guardiões que a gente vê, mas que ele dá um passo a mais ali, porque a gente tem um filme construído sobre duas narrativas, que é o passado do Rocket e o presente do Rocket, mas que o presente do Rocket é muito mais ligado ao grupo salvar o Rocket. E aqui a gente tem um momento de construção de personagem muito bem feito de um lado, e daqui um momento de tensão muito bem feito de um lado, e a tensão justamente é por conta da jornada que esse personagem está passando lá de cá. E então você tem essas conjunturas se fechando em certo ponto do filme, como uma questão de última jornada, assim, porque tipo, a gente passou tanta coisa, eu acho que não é agora que a gente vai se separar, mas a gente tá precisando descansar, basicamente. E cara, é só o James Gunn conseguiria trazer uma história tão complexa e tão leve ao mesmo tempo, assim, porque você não tem, tipo assim, muitas explicações de virar a cabeça muito doida, assim como te acontece no MCU, pra contar essa história. É tudo meio que prático, e isso é um ponto interessante e é um ponto que ajudou muito o James Gunn a contar essa história pra gente. E ele ainda conseguiu fazer isso dando algum caminho pro MCU que não pareceu forçado e executando mais uma vez de maneira primorosa todas as trilhas sonoras que ele pensou pro filme e que você se lembra com muito carinho e afeto desse grupo que acabou agora, mas que vai seguir em frente de alguma forma, cada um ao seu modo. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva. Te espero no analisador ao vivo e até algum outro próximo analisador por aí.